Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Linguagem de Programação 1. Nesta aula, iremos resolver a atividade de estudo 1, em que permite a você ter um melhor entendimento sobre as estruturas iniciais, né? Por exemplo, os comandos mais básicos de entrada e saída de dados. Nessa primeira questão, eu solicito a vocês a verificar entre os identificadores abaixo quais são os incorretos. Os identificadores são basicamente nomes de variáveis, nomes de funções, o que é que não pode ter e ter o que é aceito, na verdade, dentro da linguagem Python. Python não, linguagem C. Por exemplo, também pode ser nas outras linguagens, porque geralmente eles adotam as mesmas características dessas linguagens, né? Por exemplo, o que é que pode não ter, o que não é aceito de forma alguma na linguagem C para batizar o nome de uma variável ou o nome de uma função, por exemplo, certo? Então, tem esses identificadores aí, vocês vão assinalar entre as opções quais seriam corretos. Por exemplo, se eu declarasse aqui idade, entidade, por exemplo, vocês poderiam até mesmo testar isso e verificar o erro, né, na prática. E a gente vai fazer exatamente isso, certo? Por isso que eu trouxe aqui para dentro da IDE. Essa aqui é a estrutura básica de um programa em C, que é a função principal, né, o int main, com o include aqui, a permitir a entrada de saída de dados através da biblioteca stdio. Bom, essa biblioteca inclui justamente os comandos de printf, scanf, né, ou até outros comandos de manipulação de strings, né, que a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. Bom, aí nesse caso eu vou colocar aqui uma variável chamada entidade, só para a gente ver que é possível, olha só, ele já fica em azul. Então, essa variável aqui, idade, né, como está lá escrito na atividade, ela é aceita, né? Ele pergunta apenas quais são os que são incorretos. Então, esse aqui está correto. Se eu colocasse assim, média, idade, perceba que ele já vai dar um erro aqui, olha só. Ele já vai ficar vermelho aqui o código, porque não é aceito exatamente dessa forma. Então, média e idade estaria incorreto. Dois nomes. Será que é possível? Um, dois antes, né, assim, tipo o nome da variável, dois nomes? Olha só, já fica vermelho e também não aceita. Então, dois nomes não é aceita, é incorreto dentro da linguagem. Colocar o nome asterístico R é aceito? Olha só, já fica também com erro, e também ele não aceita, de fato, isso dentro da linguagem. Se eu colocar x2, o 2 antes, depois de uma letra, é aceitável? Olha só, ele já ficou azulzinho e aceitou. Então, x2 é aceito. Se eu colocar apenas, por exemplo, int 02, 012, né? Olha só, já gera um erro, também não é aceito. Se eu colocasse assim, média, peso, com o símbolo de exclamação, de jogo da velha, né? Nesse caso, jogo da velha não. Por cento, nesse caso, no final não é aceito. Ele é um caractere especial para outra função, né? Tipo de cálculo. Então, ele não aceita também. Então, isso aqui não é aceitável dentro da linguagem C como identificador. Se eu colocar endereço mais CEP, também aceita ou não? Aí você pode ver que também não aceita, né? Ou esse aqui, olha só, fone, também não aceita, o fato de ter uma barra antes. E aluno nota, será que aceita? Com esse underline, o underscore? Olha só. Ele aceitou, então significa dizer que não tem erro aqui na forma de interpretação. Ou apenas colocar um int a aqui, olha só. Ele aceita, né? Apenas uma incógnita. E se eu colocasse essa sequência, obviamente não vai dar certo, porque tem letras no começo. Então, essa seria a alternativa, os identificadores que não são aceitos dentro dessa questão, certo? Alguma dúvida? Bom, então essa aqui seria a resposta para essa primeira questão. Bom, agora vamos para a segunda questão, que deixa eu copiar aqui, e vou colar exatamente a questão aqui, certo? Atividade de estudo 1, questão 2.c. Bom, eu vou colocar como comentário o enunciado da questão. O que é que diz a questão? Eu vou só, obviamente, melhorar o processo aqui para mostrar para vocês terem noção do que a questão está pedindo, solicitando, na verdade.
Escreva um programa que leia o nome de uma pessoa e escreva a seguinte mensagem: bem-vindo à disciplina de linguagem de programação 1. Então, a gente vai utilizar exatamente um programa que tenha um comando, né, tipo, que receba o nome de uma pessoa e em seguida exiba essa mensagem para o usuário. É interessante frisar que uma questão como essa, ela pede exatamente, ver caracteristicamente o processo de entrada e saída de dados, né? Que você recebe uma informação no começo, um dado, e no final ele vai ter um processamento, e esse processamento é exibido através de uma mensagem de texto, pode ser, né, nesse caso. Você pode fazer da seguinte forma essa questão. Você precisa necessariamente criar um programa principal, né, que é a estrutura básica de um programa. É interessante que eu posso até omitir essa questão do int aqui e do retorno. Ele considera isso aqui como programa principal. Eu vou mandar um exemplo disso, certo? Eu vou só exibir a mensagem aqui de teste. Por mais que na estrutura básica quando eu incluo aqui a biblioteca, ele talvez não dê erro, olha só. Deixa eu só executar para vocês verem. Na verdade, em algumas linguagens, olha só, ele exibiu, mas com algum erro aqui nesse caso. Deixa eu só executar novamente. Tá dando erro no principal, no main. Mas em algumas outras situações ele vai rodar e fica nessa, né, entre o interpretador do próprio recurso. Aí é interessante sempre a gente estar pegando ou trabalhando com ideias que são mais próximas possível. Então, o deve ser mais talvez rode esse trecho de código. Depois você faz um teste aí. Mas aí, para garantir, eu vou deixar como sendo exatamente a estrutura básica dele, que é só para fazer um teste aqui. Olha só. É porque está dando esse erro anterior, né? Mas se eu for limpar aqui... Olha só, está exibindo o teste, certo? Leve em consideração somente o último teste, a última vez que está rodando. Eu acho que... Escreva CLS. Aonde aqui? Uhum. Pronto, obrigado. Bom, então aqui tem exatamente a limpeza, então eu fiz a limpeza agora, e agora a gente vai fazer o aprimoramento do programa, né? Nesse caso, ele pede para que exiba essa mensagem. É interessante a gente ver primeiro o que a questão pede. Escreva um programa que lê o nome de uma pessoa, ele vai ler esse nome e em seguida vai exibir a mensagem. Então, eu vou já exibir a mensagem aqui, só que nesse caso, esse fulano aqui é o nome da pessoa que vai retornar. Então, a gente vai, ao invés de colocar o nome do fulano, a gente vai botar %S, porque S é string, né, o tratamento de alguma variável que a gente vai criar, que é chamada de nome, que é o nome da pessoa. Então, essa variável nome não existe, não está existindo aqui por enquanto, mas a gente precisa criar ela antes, nesse caso. Então, por mais que essa mensagem seja exibida, vai ser exibida logo em sequência, aí a gente cria a variável, como é uma string, nesse caso nós não temos string em C, a gente tem o que a gente chama de vetor de caracteres, né, que é um conjunto de caracteres, e você pode criar da seguinte forma: dizendo o tipo dela, que é char, o nome da variável, que é nome, e delimitar ele através de colchetes para designar a quantidade de caracteres que nós temos de um nome. Então, você pode limitar aqui através do uso da quantidade de dígitos que pode receber um nome. Vou colocar 30, mas pode ser que seja bem menos. Então, ele vai receber esse nome e vai mandar, obviamente, antes mesmo de exibir essa mensagem final, a gente precisa exatamente perguntar o nome da pessoa. Então, isso aqui, ele diz assim, escreva o programa que lê o nome de uma pessoa. Então, ele vai pedir para essa informação diretamente com o usuário. Então, para isso, a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou pedir para informar, tipo, informe seu nome. Isso não está especificado na questão, mas eu posso colocar informe seu nome, ou digite seu nome. Isso depende da forma que você está configurando, certo? O sistema, o programa que você está criando. Então, aqui é só um tratamento inicial. Então, esse número, tudo que você vai digitar, obviamente, e salvar, vai ficar armazenado exatamente na variável nome. Então, para isso, a gente precisa exatamente criar ela de uma forma que você salva isso em nome, né? Nesse caso, scanf, tudo que eu estou digitando vai salvar na variável nome. Então,
Os 30 caracteres máximos que você digitar vai ficar armazenado exatamente na variável nome, certo? Então, ele pede para digitar o nome, vai salvar essa variável nome, e, em sequência, ele vai incluir esse nome no comando, certo? Então, se eu executar aqui, ele vai pedir para informar o nome da pessoa. Então, se eu digitar meu nome aqui, ele vai dizendo bem-vindo à disciplina de linguagem de programação. O problema aqui, nesse caso, é a acentuação. Aí, tinha um comando, porque esse é a versão mais nova do Visual Code, mas você poderia fazer essa questão de alterar a questão da acentuação, dando um Ctrl+Shift+P, vindo aqui em Change File Encode, aí iria salvar esse encode usando a ISO, é uma dessas ISO, eu não lembro qual é, talvez seja essa aqui, o que termina com 3. Aí, quando você fizesse dessa forma e executasse novamente, seria interessante que exibisse, mas vamos ver se exibe. Apareceu com alguns caracteres distintos também. Algum tem algum vídeo que eu explico isso em algum momento, mas vamos supor que esses caracteres ele esteja aceitando. Então, seria basicamente essa a forma de programar. Se você estiver fazendo isso no Dev C++, ele rodaria perfeitamente. Acredito que rodaria nesse caso, porque como esses programas são feitos em inglês, né, então o inglês não tem acentuação, então por isso que quando vai colocar algumas palavras no português que tem acento, aí geralmente tem esse erro de acentuação, certo? Bom, essa aqui seria a segunda questão. Professor, tinha algum problema usar o get no lugar do scanf? Não, poderia usar o gets. Se fosse usar o gets, não precisaria desse tratamento e só salvaria em nome. Aí rodaria novamente, só que nesse caso com gets você pode salvar um nome completo, né? Tipo, olha só, ele vem com o nome completo, porque o scanf ele usa através do espaço, até considerar o espaço ele deixa de considerar, e o gets, quando se dá o enter, ele para de ler esse comando, certo? Bom, aí essa seria essa questão, certo? Agora vamos para outra questão. Qualquer dúvida vocês podem ir falando, certo? Vem todos os programas sem acentuação, tem algum problema? Não. Escreva um programa, eu vou fazer agora a terceira questão. Essa aqui você pode utilizar as bibliotecas do Menf, né? Biblioteca Menf. Escreva um programa que lê um número positivo inteiro e apresente o quadrado e a raiz quadrada desse número. E aí você pode usar as bibliotecas principais, ou até mesmo como quadrado de um número, você pode multiplicar o número vezes o número que dá certo também, certo? Bem, vamos lá. Vamos resolver exatamente essa segunda questão, essa terceira questão. Então, eu vou precisar aqui criar a estrutura do programa principal, e aí eu vou colocar aqui o retorno igual a 0, essa é a estrutura básica, incluir a biblioteca do stdio, e também vou incluir já de cara, vou precisar também da biblioteca do menf. Pronto. São essas duas bibliotecas que são essenciais para resolver esse problema, certo? Aí, nesse exemplo que eu estou dando, ele pede para ler um número positivo, e aí a gente pode até fazer um tratamento, mas eu vi que teve gente que fez tratamento, mas como a gente não fez estruturas, não mostrou estruturas de seleção, então não precisa fazer esse tratamento inicialmente, mas em um programa para rodar para qualquer usuário, ele precisaria exatamente disso. Porque, por exemplo, não existe raiz quadrada no número negativo, se a gente fosse fornecer um número -2, por exemplo, ou -4, não existe raiz quadrada no número negativo, então obviamente, ele vai dar um resultado que não é exato, né? Ele vai dar um erro. Então, vamos supor que o usuário seja inteligente e informe justamente o valor positivo. Então, int valor, e eu vou pedir para o usuário, né, solicitar que o usuário digite esse número, né? Então, digite um número positivo.
ou o número, nesse caso, o número inteiro. E aí, ao fornecer essa mensagem, então, olha só o que vai acontecer. Ele só vai pedir para informar um número inteiro, você digita o número inteiro, certo? E aí, em sequência, eu posso pedir para que esse usuário, através dessa mensagem que é exibida, né, digite o número inteiro, eu posso, se eu quisesse colocar alguns caracteres especiais como /n, ele pode vir embaixo do texto, ou se eu quiser apenas dar um espaço assim, ele vai vir na mesma linha para digitar, usar o scanf, né, nesse caso. Eu achei que é interessante usar o /n por conta, até mesmo para ficar numa queda de linha, né? E aí, permitir que você digite essa informação logo abaixo dessa mensagem. Então, eu vou, através do método scanf, salvar esse valor, que é tratar ele primeiramente para inteiro, e em sequência salvar ele na variável valor. Então, através do web comercial, ele acessa o endereço de memória e acessa o endereço de memória da variável valor. Salva esse valor digitado lá na variável valor, e deixa armazenado na memória para que a gente use em qualquer outro momento. Então, a gente vai usar ele agora. Nesse caso aqui seria a entrada. No caso, você percebe claramente que seria a entrada dos dados, né, que seria a informação. Essa aqui são a declaração das variáveis. É interessante você fazer essa parte de comentar o código, né? É importante. E depois tem um processamento, que é justamente o cálculo. Que cálculo que vai ser feito aqui? Vai ser feito exatamente o cálculo da raiz quadrada e do quadrado do número. Então, eu vou ter que criar exatamente duas variáveis, ou posso simplesmente chamar elas diretamente na função printf. Mas eu vou criar essas variáveis para facilitar o processamento direto, certo? Então, aqui nesse caso, eu quero o quadrado e também a raiz. Então, a variável quadrado, que é inteira, ela vai vir dessa forma. Aqui é o processamento, tá? Então, cria aqui embaixo. Quadrado, recebe exatamente, como eu quero o número ao quadrado, então podemos usar a função poll, né? Que é a função que pega exatamente, tem dois parâmetros. Primeiro, é o valor da base elevado ao expoente. O segundo valor é o expoente. Então, como o expoente aqui é o quadrado, então o expoente é 2. E o valor que a gente quer colocar como base é o número que a gente quer levar esse número ao quadrado. Então, é valor, vírgula 2. Então, poll, valor 2, ele vai retornar justamente o valor que a gente digitou. Vamos supor, 4 ao quadrado seria 16, né? 4 vezes 4, 16. E aí, nós temos também a raiz, que a gente pode usar a função, que é justamente a sqrt. Então, sqrt do valor que a gente está digitando. Tipo, a raiz quadrada de 4 é 2. Sempre lembrar que os comandos em C tem que colocar um ponto e vírgula no final, certo? Uma vez que a gente faz o processamento, agora vamos para a saída, que é justamente exibir a raiz quadrada e o quadrado do número. Então, eu vou mandar as mensagens aqui logo em sequência, tipo, o quadrado do número. Eu posso fazer dessa forma: o quadrado do número que eu digitei, então, %d, para a questão da situação, eu vou deixar assim, sem acento, tá? É %d. Esse %d, ele vai caracterizar a primeira variável que eu quero retornar nesse %d. Então, o quadrado do número, que número que eu estou me referindo? É justamente o valor. E, nesse caso, depois esse outro %d, é justamente o resultado, que é justamente o quadrado. Então, da variável quadrado. Tudo que é armazenado em quadrado ou valor vai aparecer logo em sequência concatenado nessa string, né, que está entre aspas. Depois nós temos também o resultado da raiz quadrada. Para não ficar muito, no caso, não ficar colado, eu vou dar um /n aqui, para que ele pule uma linha, e em sequência eu peço para informar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, a raiz do número que eu forneci é igual a %d. Então, valor, e aqui eu coloco raiz. Bom, feito dessa forma, percebe-se que vai ter exatamente o resultado solicitado. Eu vou rodar aqui. Ele pede para digitar um número. Eu vou colocar 4, porque existe raiz quadrada de 4, e também 4 elevado ao quadrado é 16. Então, o resultado aqui, olha só, é 16, e o resultado aqui é 2. Então, perceba que a gente conseguiu resolver a questão de forma correta, certo? Então, qualquer coisa que você tenha feito distinto disso,
Talvez possa ser que tenha algum problema, mas assim, no geral é isso aqui, essa questão. Professor, eu deixei como valor int o valor e o quadrado, mas a raiz eu deixei float, porque pode ter número com vírgula. Mas se o número é inteiro, a raiz quadrada vai dar inteiro? Não, se Se for o você caso. escrever 7, por exemplo, não vai ter a raiz É, quadrada de 7. exato, é verdade. Pode ser o float também, mas como aqui ele pede um número. Mas tá certo. Enfim, Número inteiro. pode ser o float também aqui, ao invés de ser. Eu só precisaria fazer o tratamento depois, mas também dá certo dessa forma, tá bem? Eu deixei o valor e o quadrado como inteiro e a raiz eu deixei só a raiz como float. Certo. Mas tá certo também, assim. Pode ser, nesse caso, o valor, que realmente é um valor inteiro, o quadrado vai dar. O quadrado de um número inteiro vai dar um número inteiro, mas a raiz pode ser um número float mesmo. E aí a gente pode tratar isso aqui da seguinte forma. Por exemplo, eu vou deixar, já que você solicitou mesmo, float. Aqui a raiz, e aí eu vou tratar aqui como sendo duas casas decimais, acento F. Por exemplo, agora vai dar certo. Que aí, por exemplo, se eu fornecer o 7, ele vai me dar exatamente, olha só, 7 ao quadrado é 49, e a raiz quadrada de 7 dá um valor arredondado aqui, com duas casas decimais. Obrigado pela dica. Vamos agora para mais uma questão. Professor, no quadrado eu não usei o método interno por, não tem problema não, né? Tem não. Você poderia colocar, por exemplo, o quadrado multiplicando o número vezes o número, nesse caso. Pode ser o valor vezes o valor. Pode também. Fiz assim. Pode ser feito também assim. Vamos para a questão 4. Na questão 4, ele pede para escrever um programa que receba receba 4 inteiros, se bem que eu vi que eu repeti basicamente essa questão em outra, né? Ficou a mesma coisa. Mas não. Eu vou eliminar a nona questão depois em outro momento. É que eu sempre esqueço de editar algumas coisas na lista. Praticamente, né? Porque um é inteiro e o outro só não fala se é inteiro ou não. Aí tem como Mas é a mesma coisa essa questão. Calcular a média. Um ponto de graça, né? Bom, olha só. Eu tenho aqui a estrutura básica e a gente vai começar a fazer exatamente resolver o cálculo. Nesse caso, a questão. Escreva um programa que receba 4 números inteiros. Calcule e apresente a média aritmética entre eles. Bom, é bem simples essa questão. Entrada, processamento. A saída. A declaração das variáveis. Sempre tem isso aqui na estrutura básica de um programa. Bom, aqui eu vou precisar declarar 4 variáveis inteiras. Então, int no 1, no 2, no 3 e no 4. Eu vou precisar também calcular a média aritmética. Como a média ela é float, então eu vou colocar a média aqui como float. Então a entrada vai ser exatamente cada uma das variáveis, mas eu vou pedir para informar. Então, informe um número. Eu coloco aqui, nesse caso, a gente não está usando estrutura de repetição, mas a gente vai saber que existe uma forma mais elegante de fazer isso, né? De pegar 4 números e ler eles através de estrutura de repetição. Como é que está pedindo para vai repetir o código várias vezes, né? Então, fica um pouco deselegante, mas é o que a gente tem até agora. Então, aqui vou usar um scanf para salvar esse valor que eu digitei primeiramente na variável num. E aí eu vou repetir esse trecho de código aqui nas demais. Eu vou deixar tudo na mesma linha aqui mesmo. Só vai no 1, no 2, e também no 3 e no 4. Pronto, então tem umas 4 variáveis aí salvas. Vamos supor que eu venha fornecendo aqui números até a 4ª variável. Vai ficar salvando, né, esses valores lá em cada uma delas.
em cada uma dessas variáveis. O processamento é pegar essa média, que seria a soma do NU1. O erro que pode acontecer, eu vou explicar o que pode acontecer aqui, certo? É você não ter colocado parênteses. Exatamente isso. Porque se eu fizesse assim, por exemplo, olha só. O que irá acontecer? Ele vai somar o número 1 com o número 2, o número 3, e em sequência vai somar a divisão do número 4 por 4. Então, se você fizer dessa forma, está errado. Aí precisa colocar a precedência. A gente pode até fazer o teste aqui depois, para mostrar para vocês, tá? A saída vai representar de qual forma? A permitir a exibição do resultado com 2 casas decimais de precisão. Então, eu vou imprimir aqui, através do comando printf, para informar a média. Então, média é igual a %, 2 casas decimais, ou seja, ponto, 2f, que é o float, né, que a gente está trabalhando, e recupera esse valor que está em média. Acredito que não tenha nenhum erro, mas se tiver, a gente vai corrigir. Bom, então vamos executar aqui. Ele pede para informar um número, 7, 8, 9 e 10. A média seria 8,5. Ele está dando 8 aqui, porque eu acredito que a gente deveria trabalhar com float aqui. Nesse caso, seria, por exemplo, tudo float. Pode ser que seja esse também o problema. Então, vamos supor que aqui seja tudo float. E aí, a média também vai ser float. Aí eu vou executar novamente, olha só. 7, 8, 9, 10. Para ver com a média 0. Era ainda, porque a gente fez o tratamento aqui, não fez o tratamento para float, né? Então tem que fazer exatamente isso. Eu fiz de propósito para ver se estava prestando atenção, mas como ninguém falou, eu anotei logo rápido. Vamos lá. Aqui eu pedi para informar mais uma vez os números, né? Olha só. A média agora deu 8,5, então está correto. Um outro erro que poderia acontecer é exatamente o fato dos parênteses, a permitir que eu faça justamente a divisão de número 4 por 4 e depois, em sequência, fazer a soma. Olha só. Por exemplo, vou dar o mesmo exemplo e vai dar uma média distinta. Deu 26,5, então está errado. Se você esqueceu o parênteses, infelizmente, a questão vai estar errada. Aí, para evitar isso, a gente coloca exatamente isso. Talvez um erro aqui poderia também você ter colocado inteiro, mas, teoricamente, na declaração, pode ser números inteiros e, de fato, pode ser que desse erro, como a gente mostrou, por exemplo, a gente forneceu como sendo as entradas inteiras e a média float, forneceu os números inteiros e a média deu uma média diferente. Eu não sei por quê, não sei te dizer por quê, de fato, tenha dado esse problema. Tinha botado tudo inteiro, professor, aí deu certo. Tudo inteiro aqui? Eu também coloquei tudo inteiro e deu certo. Então, vou fazer. Mas como é que eu iria tratar isso aqui como sendo com 2 casas decimais, com valor inteiro? Eu vou colocar como inteiro aqui para fazer o teste. 2.d. Não, ponto 2d. Com 2D assim? Sim. Agora que Deixa eu ver. 7, 8, 9, 10. Não. 2F, deixa eu colocar aqui. 7, 8, 9, 10. Não dá certo. Vocês colocaram que exemplo como média? Ou apenas colocar aqui por cento D? Deixa eu ver aqui. Bota a média no float, professor. A média tá inteira. Sim, mas vocês disseram que tinha colocado número 1 até a média inteira? Por exemplo, olha só, 7, 8, 9 e 10. A média dá 8, mas a média não é 8, a média é 8,5, né? Então, o certo seria colocar tudo float mesmo. E aqui, C%F, %F. E aqui, com 2 casas decimais. %F. Mas não é por causa da questão, não, porque a questão pede 4 valores inteiros. Disseu, levantou a mão, diz aí. Usando a terceira variável. Olha o chat. A média como float, mas a gente fez o exemplo, como coloquei, eu tinha colocado primeiro os números como inteiros,
E a média... Ah, você fez a soma como float. Ah, entendi. É, É porque nessa daí, professor, me confundi tudo, porque na questão, acho que a questão 8 é 9, o senhor não. É praticamente essa questão, só que o senhor não fala se é inteiro ou não. Aí era assim, eu pensei que era para usar float nessa. E nessa daí, como o senhor especifica que é inteiro, para usar inteiro, entendeu? Exatamente. Aí, Porque o mas... float é os números inteiros e só a média em float. Tá, ok. Deixa eu fazer... No caso, se eu fazer assim, int, e ter uma soma... no caso, uma soma e a média do tipo float, é isso? No caso, eu não fiz essa variável soma. Eu A só variável soma fiz a também não. média. Só a média. Mas então, a gente fez dessa forma. A gente colocou, inicialmente começou com o número 1, número 2, número 3 até o número 4 como sendo inteiros. E a média a gente viu que dava errado. Olha só. Eu não vou usar a variável soma, vou fazer a média direto. Olha só. Coloca um parêntese float ali no média, professor. Do lado dos números. Igual eu mandei aí no chat. Só funcionou dessa forma. Como eu mandei aí no chat. Cadê? Deixa eu ver. Média float. Ah, tá. Nunca tinha visto algo assim. Seria assim? Exatamente. Tá, vamos ver aqui. 7, 8, 9 e 10. Ah, tá certo agora. Parabéns. Não faz mais que sua obrigação. Enfim, vamos lá. Aqui, então, pode ser dessa forma, já que ele pede para declarar 3 inteiros, né? Então, 4 inteiros, e para garantir que a média esteja correta, teria que colocar esse float, né? Antes da média. Mas, enfim, também daquela outra forma também daria correto, se não especificasse realmente se era para números inteiros. Que eu poderia também, em termos de nota, que eu acho que é a nona questão, eu posso deixar ele mais aberto, né? Em termos disso. Vamos, agora vamos para a outra questão, que é a quinta, que é escreva um programa que dado um raio, teve gente que errou até as fórmulas matemáticas disso, eu vi, né, eu estava começando a corrigir, atividade estudo 1, questão 5, pode ser. Então, vamos lá. Bom, aqui está pedindo para usar as funções intrínsecas, né? Vamos lá. Aqui eu peço para usar um programa, cria um programa que leia um raio, né, de um círculo, e calcula a área e o perímetro. A área é a superfície do objeto, dado e o perímetro, acho que faltou alguma coisa aqui, acho que faltou uma fórmula matemática, que eu acho que não conseguiu copiar. Eu não dei essa fórmula por lá, né? E o perímetro é a medida do contorno do objeto dado por. Acho que talvez quando eu fui copiar e colar do exercício, aí não veio com as fórmulas. Mas aí vocês precisariam pesquisar elas, né? Nesse caso. Então, include stdio, criar o programa principal, com retorno igual a zero. Bom, aqui eu peço para, no processamento, eu vou colocar aqui entrada, processamento, saída, e a declaração de variáveis. Bom, então eu preciso de um raio, né? Então o raio pode ser dado em que nesse caso? Todos são float, no caso eu coloquei. é só Pode float, né? pode ser float mesmo, né? Float, raio. Eu posso ter duas formas aqui que a gente vai precisar de pi, né? Para fazer isso. Então eu posso ter uma variável aqui chamada, uma constante chamada pi, que é 3,14, né? Por exemplo. Ou até mesmo usar aqui tá dando um erro aqui, tá. Eu posso usar também chama-se MP, né, que a gente pode usar dessa forma, M, que está dentro da função
da biblioteca Menf. Essa aqui, ela só inclui... Professor, eu declarei o pi dentro da declaração Dentro das do variáveis, float. quando eu estava colocando o float. Uhum. Também. Eu declarei o valor de pi lá. Pode ser, nesse caso, uma variável, mas aí como é uma constante, né, nesse caso não muda, então é mais fácil, quer dizer, é mais correto colocar aqui define p, nesse caso definindo como constante, certo? Ou até mesmo usar a biblioteca, mas também tá certo como você fez, tá? Ou usar a biblioteca Menf, que tem exatamente, quando a gente for usar o que nós temos, acho que é essa aqui, né, m, pi, exatamente isso. Aí a gente, ao invés de colocar 3.14, a gente usa isso aqui. Mas eu posso usar, eu vou daqui a pouco explicar sobre isso mais, certo? Bom, então aqui seria o raio da circunferência, o raio, né, ou pode também declarar o π aqui, eu coloquei como constante também aqui em cima, certo? Eu vou pedir para digitar na entrada, digite o valor do raio. Então, eu peço para digitar esse valor do raio, salvo esse valor através do comando scanf, dentro como é float, né, então, %f, e salvo isso aqui em raio. Então, já salvei em raio, já tem uma entrada que, com raio, eu consigo calcular a área e o perímetro. Então, só preciso isso como entrada. Então, a gente vai calcular aqui a área e o perímetro. Eu posso criar aqui essas variáveis, área ou perímetro. Então, no processamento, perímetro, tá certo, né? Bom, aqui a área vai ser o quê? Qual a fórmula da área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado, né? É ou não? E vezes o raio ao quadrado. Então, a gente vai usar a função pol, o raio ao quadrado. Ou poderia se colocar também aqui, raio vezes o raio vezes π. Ou também direto, 3,14 vezes o raio vezes o raio. Poderia ter várias coisas, várias formas aqui, ou até mesmo utilizar, ao invés da declaração do π lá de cima, usar isso aqui, né, o mπ, né, que é justamente esse aqui que a gente... Eita, prêmio. Acho que é o π mais... assim, também daria certo. Ok? Como a gente usou esse π aqui, eu vou usar ele, tá? Então, vou colocar aqui. Então, π vezes o raio ao quadrado. Eu também posso ter no perímetro, nesse caso, a fórmula, no caso, a fórmula do perímetro seria qual? Seria exatamente 2 vezes o π vezes o raio. Você poderia botar 2 vezes 3,14, também daria certo, vezes o raio. Bom, essa seria o processamento, e aí a gente vai colocar a saída agora, através do comando de printf, informando exatamente as coisas que é solicitado na questão. Exatamente o raio, quer dizer, a área e o perímetro. Dessa forma. Então, a gente trabalha como é float, né? Então, seria por cento, 2 casas decimais, com precisão, sempre colocando com 2 casas, certo? Já é o suficiente. E a gente recupera a informação através das variáveis área e também da variável perímetro. Aí a gente consegue exatamente devolver o que está salvo na memória. Pronto. Então, uma vez que é feito isso, a gente executa e solicita. Vamos fazer um teste. Vamos supor que o raio seja 10 centímetros, o perímetro é 314, quer dizer, a área 314. Se a gente quisesse melhorar isso aqui, que está muito apertado, eu posso colocar um /n aqui, e eu posso até especificar, se for, digite o valor do raio em metros, ou até mesmo, enfim. Aí seria metros quadrado, e aqui eu coloco, por exemplo, o valor de raio em metros. E aqui o perímetro, que seria metros, né, aqui, pronto. Aí ele vai vir como resposta. Não sei porque ficou ao quadrado, enfim, acho que
Olha só, o 8, aí não ficou tão legal, porque ficou metros ao quadrado aqui, né? Nesse caso a gente não utilizou, mas vocês entenderam, né? Nesse caso, se for utilizar a biblioteca de fazer essa configuração, ele veria o caractere. Bom, mas esse aqui mesmo, certo? Bom, essa questão era isso que tinha que ser feito. Vamos agora para mais uma questão, que é a sexta. Na verdade, a sexta questão, ele pede para, na verdade, verificar os erros, né, dentro de um código. Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui, e aí eu vou compartilhar a guia, que tem exatamente essa questão. Olha só, identifica os erros do programa abaixo. Inclusive, eu fiz isso aqui com o Visual Code, o Dev C++, certo? Olha só, insere o conteúdo do arquivo de cabeçalho, ele pede também para declarar as variáveis, que é no 1, no 2 e total, tá faltando aqui um ponto e vírgula, então esse aqui é o primeiro erro. Uma coisa que você poderia identificar de uma forma mais fácil seria copiar o código lá no Visual Code, ou no Deve Ser mais, e identificar esses erros lá na hora. Mas é uma prática interessante vocês ficarem tentando adivinhar mesmo para melhorar a habilidade de vocês de codificação. Que seria exatamente você observar aqui e rodar. Teria um erro aqui no ponto e vírgula, teria que ter um ponto e vírgula aqui. Ele pede para digitar o primeiro número, em seguida salva esse valor na variável número. Tem um tratamento correto, porém está faltando aqui o comercial em no 1. Então, estaria dando um erro aqui, nesse caso, na linha 7. Na linha 8, ele pede para digitar um segundo número, em sequência, salva esse dígito em número 2. Essas duas variáveis foram declaradas, porém está dando um erro aqui na linha 7 e na linha 4 também. Depois, em seguida, tem a variável total, que soma o número 1 com o número 2, está falando também um ponto e vírgula aqui na linha 12. Na saída dos dados, ele pede para exibir a informação da soma dos números, e numa variável soma, que não existe essa soma, existe o total. Então, ao invés de corrigir isso aqui, poderia ser total aqui. O tratamento é correto, que é o %d. Bom, do mais, era só isso mesmo que tinha de erro, certo? Vamos agora para a sétima questão. Professor, ali em return não tem que estar o zero fora de parênteses, não? Eu acredito que não. Não eu já vi questões assim também, que não dá problema, não. Não pega, pode ser com parênteses. E também não deve ser o int main não precisa, mas no VS precisa. No replace Isso. precisa. Também. Aí eu não botei não, eu não sei se tá certo. Eu botei como erro não, professor. Botei só esses 4 mesmo. Pode ser também, nesse caso. Aqui no Visual Code, a gente viu que estava dando erro, mas a gente sabe que em outros não vai dar. Fica, porque depende justamente da extensão que você usa. Deixa eu colocar aqui uma tela, não, uma janela. Bom, vamos para a sétima questão. Vamos lá. Ele pede para fazer o seguinte: escreva um programa que lê um número inteiro e apresente seu antecessor e sucessor. Esse aqui é bem simples mesmo, olha só. Aqui a gente vai criar o programa principal. Eu vou colocar o retorno aqui com 0 em parênteses, só para vocês verem se vai gerar um erro aqui ou não. Não gerou até agora, né? Mas vamos lá. Aqui vou incluir a biblioteca. Deixa eu ver se está compartilhando com vocês aqui. Tá, né? Tá sim. Ok, vamos lá. Aí aqui eu vou ler um número inteiro, então eu vou pedir aqui como... Já vou fazer direto, né? Olha só, eu vou criar a variável aqui que é uma inteira. Então eu vou solicitar, né? Informe um número inteiro. Então aqui seria exatamente a entrada dos dados. Aqui a declaração de variáveis, né? E aí eu vou fazer exatamente o processamento. Na verdade, nem precisa fazer um processamento, porque como é uma coisa tão simples, então eu já vou colocar a saída aqui, obviamente lendo esse número antes, né? Através do scanf, salvando isso aqui em D, e
salvando isso aqui na variável número. Poderia ter um processamento, eu posso fazer dessa forma, olha só, com um processamento assim, criando duas variáveis, mas não é necessidade. Mas eu posso fazer também aqui, só para vocês verem. Tem todo o programa que tem um processamento. Se bem que tipo, eu posso colocar aqui teria que criar duas variáveis, né, um antecessor e um sucessor, para fazer exatamente receber esse número. Então, o antecessor seria exatamente o número, esse número mais um, quer dizer, menos um, e o outro seria o sucessor, recebe o número mais um. Ou poderia fazer direto aqui dentro da saída, por exemplo, informando dessa forma. O número informado é % de seu, no caso, antecessor e sucessor, por exemplo. Se eu dar um barrainho aqui, vou fazer assim, exatamente isso. Um barrainho aqui. O sucessor, ele vai retornar exatamente o % de aqui. E o sucessor, sucesso, né? Sucessor. % de também aqui. E aí, olha só, eu poderia já colocar aqui as variáveis. Em cada um desses %, você tem que retornar justamente um valor. Então, nesse caso aqui, o primeiro seria o número, depois seria o antecessor e o outro poderia ser o sucessor. Ou eu poderia fazer direto aqui, olha só, se eu não quisesse criar essas variáveis antecessor e sucessor, eu poderia colocar simplesmente número menos 1 e número mais 1 aqui, certo? Poderia ser feito dessa forma. Então, executando aqui, se eu formar o número 8, o antecessor é 8 e quer dizer, o número formado é 8, o antecessor é 7 e o sucessor é 9. Eu só ficou muito colado aqui, né? Só você editar, colocar um ponto, 2 pontos e um espaço. Pronto. E aqui, acho que talvez não fica tão legal com esse ponto e vírgula. Aí seria essa aqui a resposta para essa questão. Compliquei até bem mais dela. Vamos para a 8ª questão. Elabora um programa que receba 4 notas. É a mesma coisa, né, que a gente tinha feito na outra. Eu vou só repetir, na verdade. E só que nesse caso o tratamento, só tem um tratamento diferente, especificado diferente, na verdade, que teria que fazer, que poderia receber qualquer valor, né, nesse caso. Que seria um programa que dê 4 notas. Como aqui a gente está falando de 4 notas, pode ser que a nota não seja inteira. Então seria basicamente a questão 3, né, que a gente tinha feito, não, a questão 4. Só que nesse caso, ao invés de fazer dessa forma, a gente precisaria especificar que a entrada poderia ser um float. Aí sim, não precisaria. Nessa questão 4, não tem essa variável soma aqui, né? Então, deixa eu só tirar. A questão 8 também não vai ter essa soma, já faço a média direto aqui. Como é tudo float, a média é float, então não precisa colocar isso aqui como float. Esse aqui seria %F para cada um. Seria isso. A média tá ok e a média aqui tá certo. Então, executando. O mesmo exemplo que eu dei, né? 7, 8, 9 e 10 dá 8,5. E a ressalva desse programa é que ele aceita números quebrados, né? 8,5, 8,6, 8,7 e 8,9. A média é 8,68. Bom, essa aqui seria a questão 8. Na questão 9, ele pede para fazer um programa que receba um valor de depósito. Deixa eu fazer aqui logo. Questão 9.c. E aí eu vou fazer ela aqui do lado. Faça um programa que receba um valor de depósito, o valor de taxa de juros e calcule e apresente o valor de rendimento. Aí, nesse caso, o valor total do rendimento é o valor do depósito mais o valor do rendimento, né? Que aí é o valor total. Então, aqui esse programa é bem, talvez seja mais complexo por conta da forma como você pode tratar esse resultado. Por exemplo, no sentido de tratar essa questão do rendimento como sendo algo, por exemplo, relacionado ao aspecto de taxa de juros, por exemplo, com a entrada sendo em porcentagem ou até mesmo
Eu vou explicar no decorrer, tá? Olha só. Seria assim. Deixa eu só colocar aqui include, stdio, e fica mais fácil explicando, mostrando na hora. Então, eu vou ter aqui entrada, o processamento e a saída. Bom, então, olha só. Vou também ter a declaração de variáveis aqui que vão ser úteis. Bom, para isso, para um programa faça exatamente o que está sendo solicitado, eu vou precisar de algumas variáveis. Primeiro, eu estou vendo aqui uma variável de depósito. Então, o valor que eu estou depositando, que é em real, então, é um valor do tipo float. Então, o nome dessa variável vai ser chamado depósito, certo? Vai ter outra variável? Pode ter, nesse caso, o valor da taxa de juros. Então, também vai ser do tipo float, então, taxa de juros. Também nós temos o rendimento e o valor total. Então, rendimento e valor total também seriam duas variáveis do tipo que a gente que vão ser utilizadas, certo? Bom, então essas são as variáveis. O programa ele pede para fornecer, na verdade, o valor de entrada como sendo o valor do depósito e também a taxa de juros. Então, essa aqui seria a entrada. Informe o valor de depósito e também informe o valor da taxa de juros. Aí aqui você tem que especificar como você quer que o usuário receba isso. E aí onde está? Essa taxa de juros tem que ser exatamente com, por exemplo, pode ser relacionada com ou 100%, ou até mesmo 0, por exemplo, vamos supor, se eu quero 50% da taxa de juros, eu poderia colocar 50%, como se fosse para representar a entrada como fosse 50%, ou já na fórmula já literal, que seria 0,5. Aí pode ser uma das duas. Então, vai depender muito bem da forma como você vai calcular esse rendimento, certo? Então, olha só, aqui eu vou salvar essas duas variáveis, esses dois valores, na fórmula, nesse caso, através do scanf, em %, aqui como é float, né, %F, vou salvar isso aqui em depósito, e esse outro vou salvar aqui em taxa. Então, vai ser aqui %F, desculpa, vai ser em comercial taxa. Então, o que está modificando aqui, o que vai ser, é só essa questão da taxa de juros, que talvez a pessoa informe ou 50%, ou seja, 50% ou 0,5%. E aí tem que ser verificado isso quando for fazer o processamento. Então, como é que seria esse processamento? A gente vai usar da seguinte forma, olha só, o rendimento vai ser exatamente da seguinte forma. Eu vou pegar o depósito que foi solicitado, então vamos supor R$50, mais a taxa de juros, aí se eu quiser, vamos supor que eu esteja recebendo aqui a taxa de juros em porcentagem, nesse caso a gente barra, né, por cento, né, que a gente vem nesse caso, eu posso colocar aqui em porcentagem, pronto, fica melhor. Eu não sabia como representar a porcentagem, eu não botei não. Eu também não sei, não estou lembrado não. Mas vamos lá, que seria exatamente a taxa de juros em porcentagem, e aí eu poderia colocar, você pode fazer da seguinte forma, se eu colocar em porcentagem, aí nesse caso não precisa fazer isso que eu estou fazendo, nesse caso, vamos supor, se eu tivesse colocado taxa dividido por 100, porque, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui nesse caso 50%, aí eu divido esse valor, né, por 100, e aí ele vai me dar o rendimento, né, que seria a taxa dividida por 100 vezes, não é mais, é vezes, né, nesse caso. Eu vou ter exatamente, vamos supor, que eu tenha aqui de entrada um valor de R$1.000. Com a taxa de 5%, vou colocar R$100, vamos colocar R$100 aqui, e 5% de taxa de juros, o meu rendimento seria de R$105. Olha só como eu sou já um especialista em rendimento, só que não. O resultado aqui do rendimento seria R$105, certo? Que seria 5% de 100. Então, essa seria a resposta para esse tratamento. Se isso aqui der 105, então a fórmula que você fez está correta.
Caso contrário, é você ajustar isso aqui, certo? Então, tem que verificar isso. O total aqui seria exatamente o valor do depósito mais o rendimento. Somente isso, né? Nesse caso, o valor total, né? Valor total. Bom, a saída é só você exibir exatamente o que pede. Nesse caso, ele pede para mostrar o rendimento. Rendimento por cento 2F. E eu coloco exatamente aqui a variável rendimento. Depois disso, a gente vai para o outro, que seria, por exemplo, mostrar o valor total. Então, o valor total vai ser, aqui eu vou tratar como sendo por cento 2F, e salvo isso aqui no valor total. Pega o valor que está no valor total. Pronto, esse aqui seria o resultado, né, do processamento desse cálculo, né, que é feito. Vamos executar para testar a lógica, certo? Então, eu vou dar esses valores aqui. Então, por exemplo, o valor total seria exatamente... Quer dizer, na verdade, aqui seria R$5, né, de rendimento. Seria isso, né? E aqui o valor total seria 105, exatamente isso. Então, vou colocar isso aqui como exemplo. Então, deixa eu ver aqui se eu... Formar o valor do depósito seria R$100, a porcentagem de taxa de juros. Se eu dar isso aqui em 5%, agora tá certo, olha só, tá? A gente fez foi corretamente. A gente pegou justamente 5%, então o rendimento foi R$5 e o valor total foi de R$105 no valor total. Ou seja, em um mês, quando você deixou seu dinheiro rendendo aí na poupança, rendeu só R$5, os R$100, certo? Então tá correto aqui a fórmula que a gente utilizou, certo? Ainda rendeu muito. Vamos lá, agora vamos para a outra última questão. É a questão 10. E aí eu peço para escrever um programa que receba dois números e calcule e apresente um elevado ao outro. Bom, então aqui, para simplificar, que horas são? Já está terminando, certo? Int main. Vou dar o retorno aqui igual a 0. E aí eu vou incluir aqui a biblioteca stdio a permitir a entrada e saída de dados. Bom, e aí, nesse exemplo, nós iremos trabalhar aqui também com a declaração de variáveis, em que nós temos exatamente a única variável que nós temos é um número, né? Dois números, nesse caso, o número 1 e o número 2. Poderia ter feito duas formas dessa questão. Eu vou explicar elas aqui, tá certo? Processamento. Que seria exatamente usar a função apresenta um número elevado a outro. Então, a gente vai precisar exatamente da função, não tem como fazer outra forma, se não usar a biblioteca menf aqui. Então, menf, dessa forma. E aí eu vou incluir aqui um número em cima do outro, nesse caso, no processamento, poderia ser o resultado disso, né? Poderia ser assim, resultado. Seria detalhado aqui como sendo o pool do número 1 com elevado ao número 2. Vamos supor, obviamente eu estou causando já direto o processamento, né, mas eu teria que ter a entrada aqui, né? Vamos supor que eu peço informe isso. Pergunte quais seriam esses números. Então, informe o primeiro número. Informe o segundo número. Eu sei que eu fico moendo demais nas questões, mas eu acho interessante explicar os detalhes, né, para vocês aprenderem. Eu poderia fazer direto aqui também. Então, eu vou pedir aqui para salvar isso aqui.
%S, %D, desculpa. Vou salvar esse aqui em número 1. E vou salvar esse outro também, só que nesse caso, ao invés de número 1, vai ser o número 2. Então, %D. Salva isso aqui através do comercial em número 2. Bom, aqui seria o processo, a entrada, o processamento já é o resultado aqui. Poderia ser 2 resultados, mas eu poderia colocar o resultado 1, por exemplo, que seria o número, como não está especificando, né? Poderia ser 1 assim. E um outro resultado aqui, se bem que eu poderia até omitir essas variáveis e ir direto ao ponto, mas só para a gente ter uma noção da máquina de Von Neumann, né, no sentido de entrada, processamento e saída. Ao invés do resultado, seria o número 2 sobre o número 1. Pronto. Então, seria essa aqui também uma outra possibilidade. E gerando aqui a saída final, que seria exibir exatamente o resultado, 2 resultados prováveis, né? Não tem problema não ficar assim, não. Resultado 2 retorna exatamente o resultado, né, %D da variável resultado 1, e aqui o valor do resultado 2. Bom, aí eu retorno esses valores aqui, certo? Então, executando, eu peço para informar um número, vamos supor, ou qualquer número, 2 e 3, certo? 2 e 3. Então, 2 elevado a 3 seria 8, e 3 elevado a 2 é 9. Então, tá certo. Só faltou colocar um barra N aqui. Novamente, 2 elevado a 3 é 8, e 3 elevado a 2 é 9. Então, bem, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham sanado as dúvidas sobre o primeiro módulo, sobre esse conteúdo inicial de estruturas de comandos de entrada e saída de dados, controle de variáveis. E nas próximas aulas a gente vai ver sobre estruturas de seleção e estruturas de repetição. Espero que vocês tenham compreendido exatamente toda essa parte, porque vai ser essencial quando a gente for avançar no conteúdo. Professor, essa última questão falava que era para elevar um número a outro. Eu achei que era tipo para elevar o primeiro número ao segundo, e não os dois, um ao outro. Pode ser. Na verdade, eu coloquei dessa forma. Estou colocando aqui de forma de todos os resultados possíveis. Então, eu vou considerar certo também quem fez somente o resultado 1, por exemplo, certo? Bom, então ficamos por Obrigado. aqui e a gente se vê até a próxima aula. Bom final de semana a todos. Obrigado. Para você também.